ouvirem a tua voz, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Crianças primeiro, por favor. Vamos lá. Adolescentes também. Os meus alunos, por favor, lá comigo. Seminarista Gabriel está com a palavra. Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos os irmãos e irmãs nessa manhã. Nós temos muita alegria em ver a preocupação e o zelo da nossa igreja em ensinar a sã doutrina, que é justamente o tema dessa nossa lição que tem aí se desenvolvido nos últimos meses. E nós ressaltamos também aos que nos visitam, aos que têm chegado mais recentemente à nossa igreja, que existe uma versão digital dessa revista. Você pode procurar juntamente ao nosso irmão Marbson Velasco, e ele pode providenciar para você para contribuir com o seu estudo e também, de repente, se você não conseguiu comprar em tempo a revista com o nosso superintendente. Nós chegamos hoje à lição número 6 e o texto que dá base para a nossa meditação desta manhã está lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso número 27. E hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas mais fundamentais da fé reformada, que é a doutrina da vocação eficaz, ou o chamado eficaz. São sinônimos aí, e a gente vai chamar a sua atenção nessa manhã para o que o Senhor tem a nos dizer, nem mais esse estudo. João 10, verso número 27. Por se tratar de um único versículo, eu quero conclamar a igreja para que lemos todos juntos em uma só voz. João 10, 27. Vamos ler? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que voz? A voz que chama, né? O bom pastor. Inclusive, nós lemos esse texto ontem no nosso culto evangelístico lá no bairro de Águas Brancas, e falamos também sobre a supremacia e a doçura desse bom pastor, embora o nosso tema lá foi a cruz de Cristo. Mas o chamado eficaz está intimamente ligado com o chamado do pastor, porque é ele que chama as suas ovelhas o ouvem e o seguem, é o que diz aí o texto. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez nesse momento, intercedendo pela ação do Espírito Santo nesta manhã, na nossa lição. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, porque até aqui o Senhor tem mostrado o teu cuidado com esta igreja, conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é uma fonte inesgotável, Senhor, de aprendizado, de instrução. Te agradecemos, Pai, porque sempre podemos encontrar refúgio nela e também todas as respostas para vivermos uma vida plena diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque os irmãos que vieram certamente interessados, certamente, Senhor, voltados, Senhor, ao aprendizado, ao crescimento da fé. Nós queremos te rogar que o teu Espírito Santo esteja cuidando de nós nesta manhã, a começar por mim, para que todos saiamos daqui, Senhor, com dúvidas sanadas e muito mais especialmente com a nossa fé confirmada. É isso que te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o objetivo da nossa lição de hoje, como você pode ver na nossa revista, é entender a doutrina do chamado eficaz ou irresistível. Como nós, presbiterianos reformados, cremos na linha calvinista, existe um chamado que não pode ser resistido. Isso é uma diferença para o entendimento arminiano, que já entende, por outro lado, que é possível sim o pecador dizer não a este chamado. Nós não cremos assim. E esse já é um principal ponto de partida para que a gente desenvolva toda a lição ciente de que nós cremos de que não é possível ao ser humano resistir ao chamado Espírito Santo, mas de uma forma misteriosa, porque nós não somos hipercalvinistas, nós somos calvinistas. Então, o hipercalvinista diz que até mesmo o óculos que eu escolhi botar hoje foi uma determinação mecânica de Deus. Nós, calvinistas clássicos, reformados, cremos diferente. Nós cremos que Deus
faz concorrer a nossa liberdade para que a vontade dele aconteça. Mas no tocante à salvação, é irresistível o chamado da sua graça. Então, é importante nós entendermos isso. Nós destacamos, então, que o objetivo da nossa lição é entender esta doutrina do chamado eficaz ou da chamada eficaz. Uma frase de Jonathan Edwards, grande pregador do século XVIII, ele vai dizer que o chamado eficaz desta doutrina é o poder de Deus manifestado para subjugar a resistência da vontade rebelde e tornar o coração voluntariamente sujeito a ele. É esse mesmo entendimento que nós temos, sendo calvinistas clássicos, não é? Nós cremos que o Espírito Santo atua de uma maneira tão irresistível e poderosa que usa a sua ação para que nós manifestemos, então, dessa forma, o chamado, o aceite ao chamado que ele nos faz. De maneira que não seria possível, como afirma Louis Berkhoff, um grande teólogo sistemático, resistirmos a isso de forma alguma. Sabe por quê? Porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, no entendimento que a gente vai ver logo em seguida, naquele gráfico que eu mostrei na semana retrasada, da Ordo Salutis, ou seja, a ordem de salvação, primeiro nós somos regenerados, para depois sermos chamados. Então, não acontece o contrário. O arminiano ele entende que primeiro ele é chamado, aí ele diz sim e depois ele é regenerado. Nós não cremos assim. Nós cremos que primeiro nós somos regenerados. Por quê? Porque morto não tem vontade. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então antes e sem a intervenção de Cristo e do Espírito Santo, nós não teríamos condição de dizer nada. Estávamos mortos. Ele nos regenera porque fomos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, e aí em cima disso ele então nos chama. Já chama a quem foi regenerado. Esse é o chamado eficaz, tá bom? Mas tem uma diferença que a gente vai ver aqui nessa manhã. Esse texto de Romanos 8:30 nos ajuda muito a entender esse processo do chamamento, da graça, da salvação. Veja o que diz o apóstolo Paulo: e aos que predestinou, a esses também chamou. Então observe que ele só chama quem ele predestinou. O chamado dele eficaz, a gente vai ver que tem um outro chamado. Mas o chamado especial, o chamado eficaz, é um chamado direcional. Ou seja, ele não é universal. Esse chamado é para os eleitos, para quem ele predestinou. Como diz Paulo em Romanos 8:30, aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Que é o selo da salvação, quando ele coloca em Cristo, não é, o pecado que era daquela pessoa, daquele eleito. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora já é a expectativa futura. É o que nós chamamos na teologia de já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não completamente. Porque estamos ansiando pelo céu, né, irmã Zorade? Estamos ainda na perspectiva do que está por vir, ansiando o retorno do nosso Senhor. Então esse texto nos ajuda a entender essa sequência, que veja, não necessariamente essa sequência ela é cronológica, uma coisa tem que acontecer de cada vez. O que você já tem que ter certeza é que a predestinação ela aconteceu antes de tudo isso. Aconteceu na eternidade. É o que está lá em Apocalipse, é o que está em Gênesis, é o que está em toda a Bíblia. Ele predestinou os eleitos antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo. E isso foi o que aconteceu antes. Agora, quando ele chama, quando ele regenera, chama e justifica, isso aí acontece muitas vezes simultaneamente, ao mesmo tempo. Não necessariamente vai ter que acontecer uma coisa de cada vez. Tá bom? Só a predestinação que já aconteceu antes. Então aí está a ordem de saúde para a gente recapitular de novo. E é muito interessante a gente notar e observar. Primeiro a eleição, como está lá descrito em Efésios 1, de 3-4. Depois você tem o chamado, tá? E aí a regeneração, na verdade, aqui acontece simultaneamente, tá? Quando ele chama, ele antes regenera e chama ao mesmo tempo. Esse ato aí, ele é exclusivo do Espírito Santo. Depois você tem a conversão propriamente, que é o aceite a esse chamado. Finalmente a justificação. Depois, justificados, somos adotados como filhos. E adotados, passamos a ser objeto da santificação. Enquanto somos santificados, temos em nós alimentada a perseverança.
para finalmente sermos, então, glorificados, que é o último estágio. Isso aí nós chamamos na teologia reformada de ordo salutis, que é a ordem da salvação. Tá? Então, isso aí nos ajuda a entender também como funciona no entendimento de Deus e não no nosso, esse processo de chamamento, de eleição, de predestinação, justificação e todos esses passos aí da ordem da salvação. Na nossa introdução, a gente destaca, então, para a gente tirar essa dúvida sobre o chamado, que existe uma dupla chamada. Você pode estar perguntando, mas se o chamado eficaz é só para os eleitos, por que a igreja prega para todos? E a gente vai entender aqui, porque existe uma dupla chamada. Existe uma chamada externa, que nós chamamos de geral. É a chamada para todos os pecadores. Mas a mesma Bíblia que nos ensina que deve ser pregada a toda criatura evangélica também diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se poucos são escolhidos, a gente já entende que tem um segundo chamado. O primeiro chamado é geral, é para todos, para toda criatura, para todo ser que está, então, a ouvir a pregação do evangelho. Mas tem uma chamada que é interna, que é invisível, e, portanto, é essa que nós chamamos de chamada eficaz, ou vocação eficaz, tá? Segundo alguns teólogos. Luiz Berkhoff, que eu já até citei aqui, que é um reconhecido teólogo suíço presbiteriano, ele vai dizer que a chamada ou a vocação externa, que é essa para todos, ela consiste na apresentação e na oferta da salvação em Cristo Jesus aos pecadores, indistintamente, sendo caracterizada por ser geral, universal e também de bona fide ou de boa fé. Esse chamado, ele parte da igreja, parte dos ministros do evangelho, parte dos crentes para todo pecador. É geral, é universal e é de boa fé. Porque nós não estamos pregando só de faz de conta, de brincadeirinha. Nós estamos pregando de boa fé, desejando que todos sejam salvos. Como vimos numa frase na aula retrasada, quando falamos aí também sobre o plano da salvação, em que Calvino diz que a predestinação é uma doutrina que está dentro da economia de Deus. Ela está para o crente para ser aceitada e crida. Mas nós não podemos brincar de Deus. Não, eu só vou pregar para predestinado, eu só vou pregar para quem é eleito. Você não sabe. Você não sabe quem é. Então, ele diz que na nossa perspectiva humana, temos que pregar com o desejo de que todos sejam salvos, mesmo sabendo que não serão. Mas esse chamado geral, ele é intervencionado de duas formas. E aí nós vamos, três formas, aliás, três formas. Ele dirige-se tanto aos eleitos quanto aos réprobos. Ou seja, tanto aos que já foram escolhidos pelo Senhor e que ainda não se revelaram nas suas boas obras, e tanto também para os incrédulos ou réprobos, aqueles que vão ouvir apenas a título de sentença condenatória ou de juízo. O evangelho, meus irmãos, ele é tão maravilhoso que ele nunca volta vazio, como diz o profeta Isaías. Sabe por quê? Porque quando ele atinge no chamado interno quem é um eleito, ele produz salvação. E quando ele atinge um incrédulo que não foi eleito e que vai se perder, ele ouve essa palavra também com uma resposta de juízo. É sentença para ele. Sabe por quê? Porque ele passa a ser indesculpável. O evangelho ele sempre surte o efeito ao qual ele foi proposto. Então, esse chamado externo, que é geral, ele dirige-se tanto aos eleitos quanto aos réprobos. Além disso, ele atende ao propósito, não somente, olha só o que eu falei, de levar os eleitos à fé. Ele também atende ao propósito de revelar o grande amor de Deus aos pecadores em geral. Deus, ele demonstra a sua imensa misericórdia, como nós falamos na aula sobre o plano da salvação, de maneira a salvar os eleitos. Aí pode parecer assim, não, mas que Deus injusto. Salvou só alguns? Por que ele não salva todos? Porque, na verdade, a perspectiva que a gente entende para questionar isso é que todos merecíamos. Poxa, eu merecia também. Por que eu não fui eleito? Não é? E, na realidade, todos nós merecíamos inferno. Todos nós estávamos sob égide ou sob o peso de condenação. Deus não tinha que dar nenhuma satisfação para nós para nos salvar. Mas em sua infinita bondade e graça, ele decidiu salvar alguns.
E para esses alguns que eles salvam, ainda é motivo também de honra para os que vão se perder, porque da raça humana não pereceu em sua totalidade. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que a nossa condição de miserabilidade espiritual não nos permite sequer questionar o Senhor. Ele é o oleiro, ele que conduz a sua vontade da maneira como lhe apraz. Nós não temos esse direito de questionar a sua soberana vontade. Então, a chamada externa geral é para todos os pecadores. Essa é indistinta, indiscriminada. Ela é universal. Ela se dirige tanto aos eleitos quanto aos réprobos. Ela se manifesta exatamente através da missão da igreja. A igreja está a anunciar o evangelho não apenas aos eleitos, mas para todos, sabedora de que somente os eleitos virão a crer por intermédio da ação do Espírito Santo. Mas existe também a chamada interna, ou a vocação interna, ou eficaz, que é o tema da nossa lição de hoje. E ela é quando a mesma palavra que é ouvida na vocação externa, na pregação que é para todos, quando essa mesma palavra é ouvida para todos, os eleitos, assim como os réprobos, ouvem. Só que os eleitos, diferentes dos réprobos, eles têm então a ação e intervenção do Espírito Santo. Veja só, ela é ouvida na vocação externa, mas torna-se eficiente no coração. Por quê? Pela poderosa aplicação feita pelo Espírito Santo, sendo notabilizada por algumas coisas. Em primeiro lugar, ela é notabilizada por agir pela palavra pregada, pela persuasão moral que é somada à operação do Espírito Santo. Nós, enquanto pregadores, nós, enquanto crentes redimidos no Senhor, nós temos uma missão de levar aos ouvidos a palavra, mas quem leva ao coração é o Espírito de Deus. Então nós persuadimos moralmente e apenas. Agora, quem promove a persuasão espiritual irresistível para que aquele que ouve não tenha outra oportunidade, não tenha outra saída ou solução que não crer e então manifestar e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, essa ação é do Espírito Santo. E somente Ele pode fazer. Eu estava assistindo a um recorte de vídeo aí de uma aula do nosso irmão Murilo Paiva, que fala exatamente sobre isso, quando ele diz que é maravilhoso nós desenvolvermos o evangelismo na perspectiva reformada, porque você não sai a pregar, eu já tinha dito isso em outra oportunidade também, a gente não sai para pregar com um peso nas costas de ter que atingir um objetivo, porque não é tua responsabilidade, você vai só lançar as sementes, quem faz crescer, quem faz germinar é o Espírito Santo. E sabe por que é bom isso? Porque você descansa sabendo de que ele não vai falhar nisso. Se fosse tua responsabilidade salvar alguém, provavelmente você ia sempre falhar nisso, até porque nem a nós mesmos nós conseguimos nos salvar. Como falamos ontem lá no culto evangelístico, a cruz é um recado ao mundo. Você não pode salvar-se a si mesmo. Então nós precisamos de Cristo. E da mesma forma, no cumprimento da missão da igreja, nós precisamos da ação do Espírito Santo para essa chamada eficaz. O chamado que é eficaz, que vai ser produto, vai frutificar salvação no coração do eleito, é um trabalho de Deus, é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Além disso, esse chamado interno, ele opera na vida consciente do homem, isto é, se dirige ao entendimento. Diferente do que muitos pensam, o chamado eficaz ou a vocação interna, ela não produz uma questão emocional, sentimental apenas. É certo que muitas das experiências nossas de conversão vai passar por algo assim, pois nós somos seres humanos. Você fica arrepiado, você sente algo diferente, tudo bem, mas não podemos rotular dessa forma. Tem muita gente sendo salva e não sentiu nada disso, e nós não podemos dizer que não é um salvo. Sabe por quê? Porque a chamada interna, a chamada eficaz, ela opera na vida consciente. O resultado, o testemunho desse chamado interno é exatamente o homem que antes era cego ter a sua visão aberta agora para olhar a sua condição e ver, eu não mereço, eu sou um miserável, estou perdido. Tem um cântico que nós cantamos até ontem também lá, no nosso culto evangelístico, que diz assim, foi na cruz,
foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas no início, no primeiro verso desse hino, ele afirma assim: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quem caminha em cegueira, quem caminha perdido, é exatamente o eleito que antes não tinha recebido esse chamado interno. Quando nós recebemos o chamado interno enquanto eleitos, nós temos a nossa visão aberta conscientemente. Não é uma coisa de empurrãozinho, de Maria vai com as outras, de surto coletivo, não é isso. É um entendimento consciente de quem nós somos e de quem Ele é. E aí a gente cresce nesse entendimento. E aí a gente começa a tentar, antes desse chamado interno, a gente estava entregue ao pecado. Por quê? Porque a gente não conseguia enxergar isso. Estávamos cegos. Mas a partir do chamado interno, nós conseguimos agora ter a nossa vista desescamada, descoberta, para ver o pecado. Então agora a gente passa a lutar contra ele, com as forças e as armas do Espírito Santo. Então, é um outro detalhe interessante dessa chamada interna. E, finalmente, essa chamada interna, a vocação eficaz, possui um caráter teológico, ou seja, ela chama o homem para uma finalidade divina. Por que teológica? Para todo mundo ser teólogo? Em certa medida, sim. Existe um autor, um teólogo sistemático chamado Millard Erickson, que ele diz: somos todos teólogos, em certa feita. Por quê? Porque nós ensinamos sobre Deus, não é? Ah, mas eu não tenho diploma na parede, eu não fiz um curso X ou Y, certo? Então isso aí já é uma questão da sociedade. Mas o estudo da palavra, o teu empenho em aprender as verdades de Deus nas Sagradas Escrituras, faz de você também um pouquinho teólogo, para que você repasse aos teus amigos, vizinhos, familiares, os conhecimentos de Deus. E só faz e só pode fazer isso quem foi chamado com esse chamado eficaz, com essa chamada interna. Então, meus irmãos, feita essa introdução, alguém ficou com alguma dúvida, alguma consideração sobre isso? Não? Então, nós vamos ver 5 coisas importantes aqui sobre o chamado eficaz, essa doutrina tão fundamental da nossa fé reformada. Presbítero Oswaldo. Quando a gente fala dessa chamada eficaz, e esse eficaz e eficiência, e quem faz o chamado é Deus, a gente deve imaginar que é irresistível, como você também colocou, mas eu penso na resistência da sociedade com aquele que foi chamado. Um exemplo, quando Jesus chamou Pedro, pescador, ele tinha barco, ele tinha responsabilidade, ele tinha série de situação que ele não poderia largar imediatamente. No entanto, ele largou tudo e foi. Ele não conseguiu resistir a esse chamado. Ele simplesmente foi. Mas até mesmo a sociedade, aquele que está com ele, que depende dele, ou trabalha com ele, até mesmo o critica. Um dos apóstolos era coletor de impostos. Foi a ele e disse: bem, e ele foi. E os impostos? E o seu cargo? E a sua função? O que ele estava fazendo? Ficou. E ele deve ter sido criticado, ele deve ter sido combatido, ele deve ter sofrido resistência dos outros. Eu imagino também, você trabalha no Ministério Público, advogado, tal, tem uma grande responsabilidade, tem muito trabalho. Eu acho que você deve ter tido, inclusive, experiência de colegas. Tipo, mas, meu querido, você tá doido? Vai ser seminarista? Vai ser pastor? Você já tem tanta responsabilidade aqui e ainda vai buscar mais uma? Então, existe essa resistência também da sociedade. Aqueles que não são perante aquele que recebeu o chamado. É realmente difícil cumprir, mas ele é irresistível e está na Bíblia. Tá escrito lá. É irresistível, não há como chamar. Aquele que tentou, tentou, mas foi. Né? Assim como Jonas. Tentou, mas teve que ir. E aí?
Você é testemunha disso. É difícil resistir a esse chamado. É impossível. É importante a gente registrar, como muito bem colocado, que por que a sociedade, até às vezes membros da nossa família, tem uma dificuldade muito grande de entender nossa nova circunstância, a nossa nova realidade de vida que é nos ofertada em Cristo Jesus. Porque eles ainda estão cegos. Eles enxergam ainda a perspectiva da cruz, da renúncia, como uma perda de tempo, como um desperdício de vida. É isso que você vê muito nas universidades, por exemplo, jovens, amigos, compartilhando uns com os outros. Mas você é um jovem, está na igreja, você vai perder sua juventude. Não é? É mais ou menos por aí. Por quê? Porque eles ainda estão cegos, eles não conseguem enxergar a riqueza. Mas olha, nem nós conseguimos. Nós só conseguimos porque o Espírito Santo interveio no nosso coração e nos permitiu olhar e perscrutar tudo de bom que existe espiritualmente falando em andarmos ao lado de Cristo. As delícias de servi-lo na sua casa. Então, só consegue enxergar isso quem é salvo. De fato, eu não esperaria, às vezes eu vejo assim, alguns irmãos, poxa, o Netflix fez uma série fazendo chacota de Deus, de Cristo Jesus, uma paródia do Natal, alguma coisa assim. Aí cria um rebuliço na internet, vamos boicotar a Netflix e não sei o que, e tarará. Gente, eu não espero nada diferente do Netflix. Ele não é crente. Eles não são cristãos, eles não produzem material cristão. Eles não têm a sua vida transformada pelo sangue precioso de Cristo. Eu não espero nada diferente da sociedade. Nós temos que parar de nos surpreender com todas essas coisas terríveis. Agora, a gente pode sim e deve sim se desagradar e defender a fé. Isso está dentro da nossa missão, como embaixadores do reino de Deus. Mas agora ficar surpreso, perder o sono por causa disso, é tudo que eu esperava deles, porque estão imersos em imoralidade, degeneração, corrupção e pecado. Então nada de bom pode sair de lá. Você espera que saia um seriado de ímpios que enalteça a figura de Jesus? Não vai. Não vai, porque eles não conseguem, como o Oswaldo colocou, entender, perceber e enxergar quem é Cristo. Para eles, Cristo foi um grande homem da história. Para nós, ele é o Salvador, ele é o Criador, é a palavra, o verbo vivo de Deus. É isso que para eles, Jesus é. Apenas um homem que passou por aí. Um homem com sabedoria, com iluminação, mas nós temos um entendimento diferenciado. E por quê? Não é porque você se empenhou em ler a palavra e em examiná-la, mas porque o Espírito Santo abriu os olhos do teu coração para enxergar assim. Então tem 5 coisas, meus irmãos, que a gente quer observar aqui sobre o chamado eficaz. Em primeiro lugar, quais são os meios da chamada eficaz? Agora esqueça a chamada geral, tá? Aquela que é para todos os pecadores é universal. Agora a gente vai tratar da chamada eficaz, aquela que é para os eleitos. Todas as criaturas possuem uma voz que chama, uma voz latente que a chama a todo tempo. Os céus, então, diante da criação, como está lá no Salmo 19:1, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu então, chama a nós para contemplarmos a grandeza de Deus. Também a consciência humana, como está lá em Romanos 1, 19 e 20. A consciência humana a todo tempo nos acusa do nosso descaminho e da nossa natureza caída. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos aí, em Romanos 1, 19 e 20, e também em outros trechos de Romanos, ele vai sempre enfatizar, porque sempre surge essa pergunta nas nossas igrejas. Seminarista, ou então, se for o pastor que está lecionando, pastor, como é que funciona para os indígenas? Nós temos que pregar em mais diferentes povos e comunidades, é um mandato que recebemos do nosso Senhor, lá em Mateus 28, né? Mas pergunta assim, e se uma comunidade indígena, um povo indígena, não ouvir do evangelho? Eles vão ser salvos automaticamente porque não ouviram a palavra? Tem gente que tem essas dúvidas até hoje. Mas somente é salvo quem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Ah, mas eles não ouviram o evangelho, então eles não têm também peso sobre eles. Mas a consciência os acusou. A criação mostra que só tem um Criador. E, portanto,
todos os homens, diz Paulo, são indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer: ah, Senhor, eu era índio lá da comunidade tal. E aí, nunca o missionário foi lá falar do teu amor. Por isso que eu estou indo para o inferno. Não vai ter essa desculpa. Tá? Porque tudo testifica ao nosso redor que Ele é o único Senhor. Então, existe esse testemunho na natureza, na consciência. Existem também testemunhos nos juízos de Deus, que são meios para que Ele chame eficazmente os eleitos. Lá em Miqueias 6,9 ele faz essa referência profética. Mas o chamado que converte o pecador, diferente desses chamados que são gerais, a criação através dos céus, a consciência, o juízo de Deus, diferente desses, existe o chamado que é eficaz e pode ser observado por dois meios, que nós vamos destacar aqui. O primeiro é pelo ministro da palavra. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, verso 25. Hebreus, capítulo 12, verso 25. Vou pedir para a irmã Silene Gomes ler para nós. Hebreus 25. Tende cuidado, não recusei aos que falam, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então observe aí que o escritor aos Hebreus ele vai fazer um contraste entre o Sinai e Sião, que é a nova Jerusalém. Então a nova aliança do Senhor com a sua igreja. E lá no Sinai haviam os rebeldes. E aqui ele está fazendo uma referência específica, muito provavelmente aos filhos de Corá, aqueles que se levantaram contra a autoridade de Moisés e de Arão e até causaram uma certa sedição no povo, sentimento ali de rebeldia, de desobediência. O que aconteceu com eles? Deus fendeu a terra e os engoliu. Então, olha a advertência que ele faz em relação ao contexto de Sião. No Sinai foi assim. Deus arrematou com aqueles que não receberam a palavra do seu mensageiro, que era Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para levar a sua mensagem ao povo e dirigir aquele povo no deserto. E eles não receberam, então foram fulminados ali, engolidos pela terra. E aí o que ele diz, então, o escritor aos Hebreus para a igreja. O escritor aos Hebreus, embora escreva aos Hebreus, ele escreve a Hebreus crentes. E ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem que fala? O ministro da palavra. Ele está referindo-se aqui aos apóstolos, está referindo-se aqui aos pastores e presbíteros, está se referindo aqui aos evangelistas, aos pregadores do santo evangelho do Senhor. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, no caso aqui Moisés, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Essa instrução que vem pelo ministro da palavra, ela não é como era no contexto da antiga aliança, da lei mosaica. Ali era o homem que transmitia, então, a palavra, dizendo, logicamente, assim diz o Senhor. Mas na nova aliança é muito maior o peso, porque é do próprio céu que ele nos adverte através dos seus ministros. Não é? Não significa que Moisés não era da mesma forma, mas agora muito mais, porque o próprio Cristo ministra à sua igreja pela boca dos seus servos. Então, nós podemos observar que o ministro da palavra, Deus nos fala para os seus ministros como um rei fala pelos seus embaixadores. Não é? Então, até mesmo diante de questões importantes que precisam ser resolvidas, você nota que reis não vão sair lá do seu reinado, da sua nação, para ir resolver um detalhe, uma questão com uma nação vizinha. Ele manda um embaixador, um representante. E esses representantes, geralmente, você que já assistiu esses filmes antigos, Cruzadas e esses mais da Idade Média, né, tinha muito esse costume.
E esse embaixador ele levava, geralmente, os documentos em nome do rei, tinha um selo. Da mesma forma, o ministro da palavra ele traz consigo um selo de ter sido vocacionado e escolhido para isso. E a igreja reconhece isso de maneira externa, aquele que traz consigo o selo. Mas, para além desse ministro da palavra que é o embaixador, todos nós, enquanto crentes, trazemos também essa responsabilidade de testemunharmos ao mundo das boas novas que trazem salvação. E somos também considerados, por isso, agentes do reino de Deus. A outra forma que pode ser também utilizada por Deus para o chamado eficaz é pelo Espírito Santo. E, na verdade, meus irmãos, essas duas formas aqui, elas não são excludentes, ou seja, não é uma ou outra, 8 ou 80. São as duas. Tem que atuar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Porque só o ministro da palavra não tem esse poder, essa capacidade de converter o coração do pecador. Por isso é preciso também o outro meio, que é o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, esse texto é belíssimo, eu gosto bastante. Vou pedir para a Marta ler para a gente Atos 16, 14. Texto onde Paulo e Silas estão ali na cidade de Filipos e pregam a palavra a Lídia. E o que acontece? Atos 16, verso de número 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, quem abre o coração, veja só, aí você tem, esse texto é muito bom, porque nos mostra as duas coisas acontecendo paralelamente. Você tem Paulo pregando com intrepidez, com a unção do Espírito Santo, ali naquela região ali onde as mulheres lavavam ali e faziam orações. E então Paulo ali ele prega, então ele é um ministro da palavra, mas quem abre o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia foi Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o segundo meio somatório e adicional do chamado eficaz. Os ministros, como eu coloquei aí, batem a porta do coração. Muito boa essa ilustração. Eles batem a porta do coração, mas somente o Espírito vem com a chave e abre. É ele que possui a chave para abrir. E qual é esse abrir dele? Aqui você tem quase como uma conjugação dos dois chamados. O ministro está pregando, ele não está pregando só para Lídia, na é verdade? Ele está pregando para todas as mulheres que estavam ali, naquela região ali de Filipos, então, lavando ali roupas, aquela coisa toda, na região da Macedônia. Então, mas foi Lídia que atendeu ao que Paulo dizia. Por quê? Olha só, chamado geral e chamado interno, chamado especial. O chamado geral foi para todos, a pregação, mas também Deus usou essa pregação como chamado específico para Lídia, e o Espírito Santo vai lá e arremata com a abertura do coração dela para que atendesse ao que o apóstolo estava pregando. Então esses são os meios da chamada eficaz. Mas em segundo lugar, meus irmãos, ainda precisamos observar de onde Deus chama os homens. É muito interessante nós refletirmos disto, porque a gente tem uma sensação, tendo em vista o nosso momento da sociedade, que é extremamente do culto ao homem, do culto ao eu, de egocentrismo, de vaidade, e a gente às vezes tem essa perspectiva de que a gente é muito bonzinho, de que a gente é muito correto, de que nós somos, na medida do possível, bons cidadãos, quando na verdade Deus olha para nós de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo que Ele nos ama, ao mesmo tempo em que Ele derrama a sua misericórdia imensa sobre as nossas vidas, Ele também olha para nós como aonde nós estamos. Nós somos ovelhas que estávamos desgarradas, afundadas em abismos. E Ele sim nos resgatou, é verdade. Agora nós somos novas criaturas, mas da onde Ele nos resgatou? É interessante ver isso. E Ele nos resgatou, em primeiro lugar, do pecado. Lá em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, é dito: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente.
na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, olha só, vamos fazer um exercício lógico. Se ele chama a igreja, para quem ele está escrevendo, o apóstolo Pedro, a obediência, significa que ele fala assim: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Quando nós estávamos na ignorância, nós nos amoldávamos às paixões do mundo. E, portanto, nós andávamos não em obediência, mas em desobediência natural, inafastável. Éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque estávamos sem Cristo na nossa vida. Então, Deus nos chama em primeiro lugar do pecado e chama-nos também do perigo. Esse chamado eficaz vai até o eleito no pecado, mas vai ao eleito também que está em perigo. É o que está lá em Gênesis 19:15, que diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, porque que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Alguém sabe do que os anjos estão falando aqui para Ló? Da destruição da cidade de Sodoma. Então, aquela cidade reconhecida por ser uma cidade abominável, que aborreceu demasiadamente o Senhor pelos seus pecados, Deus vai ali por intercessão de Abraão para resgatar Ló. E quando ele chega lá, olha só, ele vai e manda os anjos para resgatar o seu servo e a sua família do perigo. O chamado eficaz, da mesma forma, embora aqui não esteja falando de salvação propriamente, mas também da salvação física daquela família, nos fala então que também nós temos a todo tempo um testemunho vivo e sincero do Senhor nas nossas vidas, quando somos eleitos, para que também seja nos comunicado alerta do perigo que está ao nosso redor. Assim como fez com o Ló, Deus também, para nós, nos encaminha chamado para nos proteger. O chamado que ele nos faz, e tem uma ilustração muito interessante que conversa com essa temática, que é aquela de dois homens próximos de um abismo onde tem um cercado. E no cercado existe uma placa dizendo assim: lei de Deus, não ultrapasse o cercado. E um dos homens fala: eu vou ultrapassar, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. E ele vai e pula, e depois do cercado tem um abismo, uma fenda, e ele ali é morto. E o que estava lá entende, então, vendo o erro do seu amigo, que na verdade a lei de Deus ela não é uma prisão para nós, mas é proteção. Experimenta só, como certamente você tem experimentado, seguir as ordenanças de Deus. Faz prova dele para você ver uma coisa. Vê se a tua vida vai melhorar ou piorar. Vai melhorar muito. Poxa, mas eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. Mas o que você quer não é bom, porque a vontade de quem que é excelente, boa, perfeita e agradável? É a nossa? É a dele. A vontade dele é assim. Então vamos fazer a vontade dele. Mas a gente quer fazer a nossa. Aí a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Ele nos chama, então, nesse chamado eficaz do pecado, do perigo e também para fora do mundo. É o que está lá em João 17:16, 15 e 16, quando diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, de onde Deus chama os homens nesse chamado eficaz, especial? Ele chama-os também para fora do mundo, não no contexto de tirar do mundo, como a gente já viu que Jesus não pediu isso, mas para tirá-los da circunstância, da vivência, da conformidade do presente século, do mundo. Então eles são tirados disso para serem agora forasteiros em terra estranha, peregrinos rumo à pátria celeste. É essa a realidade, então, as realidades das quais Deus nos chama. E, em terceiro lugar, meus irmãos, nós observamos ainda que precisamos responder ainda essa terceira pergunta: a quê? Para que, melhor dizendo, Deus chama os homens? Esse chamado eficaz é só para salvação? Será que é isso? Ou não? Nós vemos que esse chamado é um chamado à santidade. Esse chamado eficaz, ele salva, mas para a santidade.
O texto de Pedro que lemos lá já dizia isso. Sede santos como o vosso Pai Celeste é. Mas esse chamado também é replicado e reiterado por Paulo lá, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, dizendo: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a que Deus chama os homens nesse chamado especial que é para os eleitos? Esse chamado à santidade não é para o mundo. E é por isso que eu quero repetir o que eu tinha dito antes sobre essa surpresa que muitas vezes nós temos. Ah, mas o governante do país tal vai aprovar uma lei que é totalmente contrária à palavra de Deus. Mas lógico que vai, porque ele não é eleito, não é escolhido, ele não tem santidade na sua vida. Cabe a nós denunciarmos essas questões, colocarmos o conhecimento que temos a respeito dos valores do reino de Deus a serviço da sociedade, sendo crentes relevantes, ocupando cargos públicos, sendo bons profissionais, bons pais, boas esposas, bons maridos, bons filhos, bons crentes. É com isso que a gente muda a sociedade, e não com postagem no Facebook e no Instagram. Vai muito mais além, muito mais profundo. Irmã Silene Gomes. Quando a gente vê que nós temos que ser testemunho no mundo, essa semana, não sei se alguém viu, né, no jornal, uma operação chamada Falso Profeta. Gente, quando eu vi aquilo, eu disse: Senhor, tem misericórdia do teu povo na terra, porque os profetas eram para pregar a palavra do Senhor, para propagar o evangelho. E hoje você vê eles sendo presos por corrupção, por tudo que a Bíblia condena, né? Então, assim, gente, vamos orar para que nós possamos ter voz aí fora no mundo, porque o evangelho está sendo envergonhado por essas pessoas lá. E você hoje sair para pregar o evangelho, você tem que orar, pedir que o Espírito Santo lhe direcione, porque senão você nem tem nem coragem de abrir a boca e falar de Deus, né? Mas o verdadeiro testemunho tem que começar na nossa vida, onde nós moramos, como sempre o pastor fala, na nossa vizinhança, né? Onde você trabalha, porque nós estamos atacados a todo momento, né? E quando acontece um negócio desse que nem passou num jornal que é muito visto, na segunda-feira você chega no seu trabalho e você, olha, você viu, é o comentário do dia. Então, se você não estiver firme na palavra do Senhor, se você não buscar santificação, se você não orar, você não tem nem resposta para dar para esse povo que não conhece Deus. É fato, meus irmãos, nós somos chamados por Deus quando somos salvos para sermos santos. Eu nunca me enganei de pensar ou ter uma ilusão de que indo ao seminário sairia de lá um ministro do Evangelho. Lá eu estou dedicando tempo e esforço, suor, para aprender teologia. Agora, o ministério é uma forja, é uma preparação que é do Espírito Santo. E erra quem pensa, se engana quem pensa em vão, que você pode ser um crente que vai ser relevante, como a irmã Silene colocou, conhecendo um monte de livros, de teólogos e de escritores reformados e já tendo lido a Bíblia 250 vezes. Isso é importante, eu recomendo a você. Mas, para além disso, e o mais importante, é que você tenha um compromisso de vida devocional, vida de oração, testemunho. Isso aí acompanha o conhecimento que você tem. Porque senão o conhecimento que você tiver, ele vai ser totalmente infrutífero. Vai se transformar em veneno. Vai te transformar numa pessoa arrogante. Vai te transformar numa pessoa insensível. Toda a teologia que a pessoa tem não ajuda ela a olhar para o seu próximo, não ajuda ela a enxergar as necessidades do reino de Deus, não ajuda ela a ser um pai mais bondoso, disciplinador, não ajuda ela a ser um crente preocupado com as carências da igreja. Não ajuda, mas se você tiver vida de oração, o Espírito Santo te sensibiliza a isso. Ele molda o teu coração para te transformar. Por isso, nosso chamado, em primeiro lugar, é para santificação. Nós não podemos descuidar disso. É como um carro que precisa de tempos em tempos e continuamente sofrer reparos e vistorias e manutenção.
A nossa fé tem que ser mantida, como o nosso irmão Murilo, há um tempo atrás, pregou aqui na nossa igreja sobre o desenvolver da salvação. O processo de salvação não é estático, ele não fica ali numa prateleira que todo dia você acorda e olha para ela, olha, tá aqui, meu diploma de salvo em Cristo Jesus, graças a Deus. Não é assim. Nós precisamos desenvolver essa salvação com temor e tremor do Senhor. O presbítero Santos aqui é fazer uma consideração, a chegar o microfone para ele. E é importante, meus irmãos, nós termos essa consciência desse compromisso que nós temos enquanto salvos. Gente, enquanto o Gabriel estava falando sobre esse chamado eficaz que temos, eu lembrava também, depois que a irmã Silene falou, que nós somos chamados para ser sal e luz aqui no mundo. E quão difícil é a gente realmente lidar com essas situações, quando nós vemos que o mundo está tão conturbado, dentro das próprias igrejas, nós vemos situações aberrantes acontecendo. E se nós, como servos de Deus, não procurarmos mostrar que realmente temos esse chamado eficaz, nós estamos realmente contrariando aquilo que a palavra de Deus diz com relação. Nós, como sal, temos que salgar o mundo que jaz no maligno, e como luz, nós temos que mostrar o nosso brilhar em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo conosco, e o próprio Cristo falou que quando ele chegasse aqui no mundo, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando o crente não observa isso, ele continua pecando. É claro que somos pecadores, mas é necessário que a gente entenda o que está escrito ali. A santificação, nós estamos aqui para ser santificados cada dia mais, porque sem a santificação jamais nós chegaremos à presença de Deus, não é? Então é muito importante que a gente pense nisso e continue dando lugar para o Espírito Santo de Deus que habita na igreja, que somos nós o templo, trabalhar em nossas vidas, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, que ele sempre está ali nos advertindo. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Tem até um livro, não me lembro agora o autor, não sei se é o Timothy Keller, enfim, depois o Murilo vai lembrar aí para mim, ou um outro irmão, mas tem esse livro também que é uma promessa, inclusive, condicional, né? Tá lá nas bem-aventuranças também, falando dos limpos de coração, porque verão a Deus. São felizes os que são limpos de coração. O que é limpo de coração é porque é santo. Nós precisamos buscar isso, tá? Então, além da santidade, Deus nos chama também para a glória. Ele nos chama para nós estarmos em circunstância de derrota do ponto de vista espiritual. Também na primeira carta aos Tessalonicenses, mas no capítulo 2, verso 12, ele nos diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, observe que nós somos chamados à santidade também a glória. Que glória é essa? É a nossa? Essa é uma pergunta que já termina por tirar qualquer expectativa que você tem de aparecer, de se vangloriar. Porque ele nos chama para o seu reino e glória. A glória é dele. O nosso chamado eficaz, quando somos resgatados e salvos, isso é um chamado dos eleitos, é para a santidade e também para refletir a glória. Como muito bem colocou o presbítero Santos aí, nós somos sal, mas também somos luz. E Jesus, indagando ali, confrontando os seus discípulos, ele diz: para que vai servir, né, uma luminária para ficar debaixo de uma mesa? Traduzindo aqui para os nossos dias atuais, né? Para quê? Não serve. Não serve. Nós somos chamados para ser luz, para ser farol. Luz para esclarecer ao mundo a sua real condição de perdição. Luz como de farol para alertar, para apresentar, olha os perigos, que os caminhos que vocês estão seguindo vão levar vocês, né, ao inferno e à perdição eterna. Então nós somos luz e somos chamados pelo chamado eficaz para sermos refletores, espelhos de Cristo, seus imitadores, e para isso refletindo não a nossa glória própria, mas a glória
dele. E em terceiro lugar, nós somos também. Opa, acho que pulou aqui algum. Ou era só esses dois mesmo? A santidade e a glória, tá certo. Então, é como se, como ele coloca aqui, se um homem fosse chamado para fora de uma prisão para se assentar num trono. Interessante essa colocação dele aqui, por quê? Porque aqueles a quem Deus chama, ele coroa com o peso da glória. Mas de quem? A dele. Essa palavra glória, que é kabod, significa peso. E por que peso? Porque é uma responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros enquanto salvos e redimidos em Cristo Jesus. Nós não podemos guardar para nós, pois vamos ser cobrados disso. Nós temos que multiplicar os nossos talentos para não sermos tidos no último dia, no dia do Senhor, como servos maus e negligentes, mas como benditos do Senhor, não é? Por termos nos empenhado em fazer a sua glória conhecida. Em quarto lugar, meus irmãos, já vimos a que Deus nos chama, a santidade e a refletir a sua glória. E também precisamos entender qual a causa da chamada eficaz. A causa da chamada eficaz é o amor eletivo de Deus. Por quê? Lembra que nós conversamos lá? O chamado eficaz é para quem? É para todos? É para os eleitos. Lá em Romanos 8,30, que é o texto que nós até mencionamos lá no começo, aqueles que predestinou, a esses também chamou. Se ele chama porque predestinou. Está na sequência lógica do entendimento do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo quando escreve aos Romanos. A causa primeira da chamada eficaz é o amor eletivo dele, porque ele não poderia contradizer-se de predestinar quem ele vai salvar e não o chamar, deixar ele viver uma vida toda no mistério, ele é um eleito, mas nunca recebe essa chamada para então ser, a partir disto, um integrante do reino de Deus. Essa eleição, que é a causa da chamada eficaz, é a fonte também dela, pois Deus intervém em nós para cumprir cabalmente seu plano de chamamento especial ou interno, isto é, os que ele predestinou e elegeu em Cristo Jesus. Essa parte aqui é bem simples e nos ajuda a entender que, na realidade, a predestinação ela é um ato de graça do Senhor e não uma questão de sadismo, como alguns defendem, muito blasfemamente. Mas nós precisamos entender que Deus predestina porque teve imensa misericórdia da humanidade, decidiu salvar alguns, e para isso nós só podemos nos render e ter nosso coração inundado de gratidão. Então a causa do chamamento eficaz é o amor eletivo. Por outro lado, aproveitando esse ponto aqui, a causa do chamamento geral, que é para todos os pecadores, é a sua misericórdia pela criação. Ele, então, oferece a chamada geral, que é para todos, sabendo de antemão que todos serão todos que vão aceitar, mas ele chama isso por misericórdia. Então, a chamada geral tem esse objetivo, a eficaz tem o objetivo e a fonte no amor eletivo de Deus. E em quinto e último lugar, meus irmãos, quais são as qualificações desta chamada eficaz? Em primeiro lugar, nós vemos que é uma chamada poderosa. Lá em Efésios 1,19, vamos ver o que o texto nos diz. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, note que esse chamado que ele faz para os eleitos é um chamado poderoso. A palavra ministrada pelo pregador como embaixador do reino não é poderosa. Ela só se torna assim por conta da intervenção do Espírito Santo. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia, não a dos homens. A dos homens é vã. Ela é dita e é esquecida. É essa palavra que está no dito popular. As palavras o vento leva. Mas a do Senhor não. Ela nunca entra nesse ditado popular, nesse dito popular. Porque a palavra de Deus é aquela que permanece. Ainda que a terra e os céus passem, ela se cumprirá. Essa é a palavra de Deus. É uma palavra e um chamado poderoso. Como está lá em Efésios 1:19. Também é uma qualificação da chamada eficaz ser uma chamada elevada. O texto lá de Filipenses 3,14, onde Paulo nos diz, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo está com os olhos fitos no que está por vir. Esse chamado que também Deus faz a nós, quando nos salva e nos resgata, por ser eficaz, é um chamado que nos eleva. A nossa existência é elevada. A nossa existência é ressignificada, porque agora nós não andamos mais perdidos por aí, vagueando pela terra como condenados, mas agora nós temos propósito. Nós agora andamos debaixo de objetivos espirituais para os quais o próprio Espírito Santo nos auxilia com a santificação. Então ele vai produzindo em nós elevação de caráter, elevação de sonhos, elevação de vida como um todo, como também Paulo coloca aqui muito claramente. Lembre que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, mas ainda assim o sentimento dele é elevado, porque aquilo para ele é transitório. Essa prisão que para mim é nada, porque eu estou elevado pela direção do Espírito Santo que atua em minha vida. Por isso ele diz, estando preso numa cadeia que prossegue para o alvo. E um leitor incrédulo vai olhar isso e vai entender como uma grande contradição. Como é que alguém preso numa cela caminha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Ele é um louco, mas de fato, porque como falamos ontem lá no culto evangelístico, em Águas Brancas, a pregação do evangelho, ou a pregação da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para os que creem, é o poder de Deus. Então, a qualificação de elevação desse chamado é justamente essa mudança drástica da nossa natureza, porque nós somos chamados para os mais elevados afetos religiosos. Nós somos chamados para ver lucro em morrer, para voluntariamente crucificarmos a nossa carne, para amarmos a Deus mais do que a nós mesmos, para sermos organismos vivos para o seu louvor e para termos comunhão com o Pai e com o Filho, como está lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Então, é uma chamada elevada, porque de fato altera substancialmente como nós pensamos, agimos e cremos. E além disso, a chamada eficaz é uma chamada imutável. E aqui, aproveitando a mesma doutrina da chamada eficaz, a gente une com a doutrina também da perseverança dos santos. Deus não muda, essa é uma qualificação que nós chamamos de atributo de Deus. É um dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aqueles atributos que ele nos dá a conhecer também. Esse atributo, embora seja exclusivo dele, nos mostra que a sua vontade não é alterada, porque ele não é homem para que minta, como está lá em Números, nem filho do homem para que se arrependa, certo? Então, Romanos 11, 29 nos dá a entender isso, dizendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Lembra lá no começo, quando a gente falou que o chamado eficaz, ele também pode ser entendido aqui como sinônimo de vocação eficaz, como está na nossa confissão de fé de Westminster. Então, em Romanos 11, 29, nós vemos que essa chamada eficaz ela é irrevogável. Quando Deus chama, ele chama, e esse a quem ele chamou, como nós vemos lá, vamos voltar para Romanos 8, verso 30, que você vai ver exatamente essa confirmação do que eu estou a dizer. Quando ele afirma que aqueles a quem ele predestinou, a esse chamou, esse chamado eficaz. E a esses que chamou, justificou, ou seja, selou a salvação em Cristo. E aos que justificou, glorificou. Não tem a possibilidade, meus irmãos, de ele chamar alguém para depois de chamar ou cancelar o chamado. Não existe, porque ele não falha. Pode ser que você pense que alguém é chamado e não é, nunca foi. E depois se perdeu, se entregou ao pecado novamente e padeceu nessa circunstância. Nunca foi dos nossos. É o que Hebreus vai dizer lá também. O escritor aos Hebreus vai nos dizer na sua carta, porque os decretos deles são irrevogáveis. Aquele a quem ele chama, e olha só o tempo no passado, a esses glorificou. Na mente de Deus, a glorificação já é um fato consumado. Para nós, na nossa linha cronológica, não no kairos de Deus, mas no cronos, que é o nosso tempo, a gente ainda está na ardente expectativa
para que isso aconteça, sendo santificados, moldados à sua imagem, à estatura da varonilidade de Cristo, para enxergarmos então a fé no que há por vir, na vida eterna e na glorificação. Mas isso na mente de Deus já aconteceu. Já aconteceu, sabe por quê? Porque os seus planos são imutáveis. E a sua chamada, da mesma forma, é imutável. Então, meus irmãos, a gente entende essa chamada eficaz como um vento que sopra numa vela. É o que Charles Spurgeon escreveu certa vez dizendo: o chamado de Deus é como um poderoso vento que leva a barca da nossa alma para o porto seguro da sua graça. E nenhum obstáculo pode resistir a esse vento. Nem mesmo o próprio barco. Interessante, não é? Esse nem mesmo o próprio barco, digo eu, não Charles Spurgeon. Porque, de fato, nós não temos essa condição de, ouvindo esse chamado irresistível, esse chamado eficaz, manifestarmos qualquer tipo de resistência. Sabe por quê? Porque a nossa condição não permite. Nós estávamos mortos. E Ele nos vivificou em Cristo Jesus para, então, nos conceder uma nova vida nele, através do chamado eficaz. Nós temos 3 questões, então, para encerrarmos, meus irmãos. A primeira é: qual é a diferença entre a chamada externa e a chamada interna? A gente falou logo isso no começo. Diácono Edson Baldez. Essa está na ponta da língua aí. Qual é a diferença? O que? A chamada interna diferencia no que da chamada externa? Bem, o que a gente estudou, aprendeu, né, é que a externa, né, geral, né, todos, sendo para salvação ou para o juízo, né. Você tem essas duas formas. Já a interna, né, para só os escolhidos de Deus mesmo, né, que vão atender esse chamado, claro, com a ajuda do Espírito Santo, né. Muito bem. A segunda pergunta diz assim: qual a fonte do chamado eficaz? A gente viu isso aqui também. Qual é a fonte do chamado eficaz? Deixa eu ver alguém para responder aqui. A Eni não estava, né? Ela estava lá na classe. Irmã Elda, aqui do meu outro lado aqui, ó. Qual é a fonte do chamado eficaz? A gente viu aí, acho que no terceiro slide. Dá uma dica. Sabe já? Vou dar uma dica. Deus, ele só chama eficazmente os eleitos. Então, qual é a fonte da chamada eficaz? Se Deus chama só os eleitos, a fonte eficaz é Cristo, né? Isso. Ele E o seu que- amor eletivo. Isso, o seu amor eletivo. Porque o Senhor ele não vai chamar qualquer um, né? Só Isso. capacitados e escolhidos por ele, né? Então, a fonte da chamada eficaz, como a irmã colocou aí também, com a nossa ajuda, é o amor eletivo de Deus. Por ele amar os eleitos, é que ele chama eficazmente aqueles que virão a ser salvos. E em terceiro e último lugar, quais os meios pelos quais Deus chama eficazmente os eleitos, irmão Murilo Paiva? Nós vimos aí lá no primeiro slide. Quais os meios? Tem 2 que nós citamos lá. Pelos seus ministros, pregadores, pastores, presbíteros, os que anunciam a palavra do Senhor, juntamente com a ação do Espírito Santo, como foi que aconteceu com Lídia lá, quando Paulo pregava, e ao mesmo tempo o Espírito Santo ele ia agindo no coração dela. E também o texto de Atos, quando o apóstolo Pedro está pregando ali, ensinando todos os acontecimentos que apontavam para Cristo. A palavra diz que quando ele acaba de pregar, todos que foram destinados para a vida eterna foram salvos. Não todos que ouviram, mas aqueles que Deus escolheu. Então, através da pregação, juntamente com a ação do Espírito Santo. Muito bem. Então, meus irmãos, eu creio que foi de grande valia para todos nós essa lição, que nós possamos repousar a nossa certeza, a nossa tranquilidade e a nossa vida espiritual nesta chamada eficaz que nós já recebemos. E se porventura alguém aqui, nosso meio ainda não recebeu, está no processo de receber, mas nós cremos que já, porque nós somos então a igreja do Senhor, a sua agência na terra. Que Deus nos abençoe e continuemos aí nos esmerando no estudo da sã doutrina. Muito bem, irmãos.